Querido Deus, Pai, estamos mais um dia, mais um domingo, para realizar um culto a Ti através da Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos pela semana que se passou e aqui juntos estamos para estudar a Tua Palavra e aprender, praticar e vivê-la. Nós queremos agradecer neste momento, Senhor, e pedir a Tua direção, a Tua bênção para cada um de nós que vamos juntos estudar a Bíblia Sagrada através da Escola Bíblica Dominical. Já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Meus amados irmãos, como é bom nós estarmos sempre na escola dominical chamada EBD, onde nós aprendemos muito da palavra de Deus. Para mim tem sido um verdadeiro seminário estudar a Bíblia Sagrada. E quando a igreja ela não tem esse compromisso, para mim ela deixa de aprender muitas coisas. A Escola Bíblica Dominical é um marco muito importante para nós evangélicos, aqui da Igreja Batista Nova Esperança. Quero dizer que queremos ministrar nesta manhã algo que alguns anos atrás nós tivemos fazendo estudo e guardamos, temos até o livro, e nós queremos tecer comentários hoje, como estamos comentando na aula, na sala a qual eu estou como professor, sobre da raiz ao fruto, a visão que o nosso Deus nos deu, algo tremendo. E eu quero começar a ler, gostaria que você acompanhasse, eu vou ler compassadamente, pedindo a você que abra a Bíblia em Hebreus, no capítulo 6, versículo de 1 a 2, quando diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Também nós temos outros textos aqui que gostaria de ler logo mais, mas a visão que nós tivemos foi olhando para o campo, vendo uma árvore, uma mangueira,
vendo milho, milharal, como dizem, o milharal, para você plantar, para você, digamos, começar pelo milho, exemplo, o que você faz? Você compra um terreno, você já vai plantando, ou o que você faz primeiro? Pelo que eu entendo, você compra o terreno na visão de plantar milhos, mas qual é o processo que você faz quando compra aquele terreno? Você não vai plantando logo a semente, você primeiro vai fazer um trabalho de poldar, de limpar, de tirar os entulhos, de tirar os carrapichos, de você pegar uma patrola, como queira, passar no terreno, enxada, picarete, e vai limpando, vai tirando tudo aquilo que não é necessário para a terra continuar, para que você plante aquilo que você deseja, no caso o milho. Então você arranca tudo, todo o entulho, tudo que não presta, e quando você deixa a terra preparada, você agora vai adubar a terra para depois cavar as covas, e depois de cavar as covas, fazer as covas, abrir buraco de novo na terra, o que é que você vai fazer? Você vai lançar as sementes. E quantas sementes de milho? Alguns dizem 3, outros dizem 4, outros dizem 6. Então você lança 6 caroços, 4 caroços ou 3, como você entender. E o que é que acontece? Você não vai deixar aquela cova, aquele buraco aberto, você vai fechar. E qual é o processo ali daquela cova? A semente que você lançou, ela vai morrer. E morrer, o que significa? Explodir. Ela vai explodir ali ou implodir depois. Ela morre e deixa debaixo da terra. Você não vê o processo. E depois saem raízes. E aquelas raízes vão mais para baixo da terra, para depois ela voltar a crescer e depois implodir a terra, abrir novo buraco, aí surge o caule. E quando estiver surgindo o caule, que é um processo, depois do caule, aí vem o outro processo, dos frutos. A parte de cima, foi essa visão que eu tive. E é interessante, meu amado, minha amada, e para ter isso é um processo. Eu já li aqui de Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, e na parte do tronco, o caule, é quando rompe a terra, o caule começa a surgir, e nós percebemos que aquela planta está viva. Então, o título no capítulo 2, versículos de 1 a 10, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam intemperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exortam para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra ingratidão, integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus como um Salvador. E eu também estava olhando em Romanos, no capítulo 12, versículos 9 a 21, que é muito longo, é muito profundo, que diz assim: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E diz mais: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, eu li aqui os 6 fundamentos para ser uma árvore frutífera, viva. Depois o tronco, não é? Acabei de ler. E depois do tronco ainda há um outro processo. E logo mais eu vou explicar os detalhes. Fruto, resultado de uma mudança, que é a parte de cima, quando a árvore ela começa a dar bons frutos. E Jesus falou isso em João, no capítulo 15, diz assim no versículo de 1 a 8, que texto lindo esse de Jesus, quando ele falou para os seus amados discípulos ali. João 15, de 1 a 8, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneceis em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Lembre-se que no início eu comecei a dizer, você adquiriu uma terra, e essa terra você começou a arar, depois adubar, e depois lançar as sementes ali. A terra sofre o impacto porque ela foi muito massacrada para dar algo novo, algo de extraordinário. Então você lançou 6 caroços de milho, 4 como você queira, e eu pergunto, um pé de milho dá quantas espigas? Alguém já me disse, dá 4, dá 5, dá 6. Eu pergunto, quantos caroços de milho dá uma espiga? Eu já contei uma vez uma espiga, deu 200 caroços. Então, quando o homem ele é preparado por Deus, ele dá fruto. Ele sozinho ele consegue ganhar 100, 60, 50. É um processo em que a terra é trabalhada, é arada. E o que é que o Espírito Santo faz conosco para darmos frutos? No momento em que nós aceitamos a Jesus, nós somos trabalhados, nós somos burilados, nós somos trabalhados de uma maneira como fosse a patrola de Deus estivesse arrancando da nossa vida, do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa personalidade, aquilo que não agrada a Deus. Então, as 6 raízes, eu li aqui em Hebreus, arrependimento, fé em Deus, doutrina dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Isto é a parte de baixo, é a parte que nós começamos a aprender a ser trabalhado por Deus, a ser burilado, para depois o caule. E muitas pessoas
querem dar fruto sem ter uma experiência lá embaixo, lá na terra, a semente que foi lançada ali para que ela, no nosso coração, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. São 6 fundamentos para uma árvore vida. Se nós não tivermos esse fundamento, nós vamos viver uma vida evangélica em vão, nós vamos ser membros de igrejas em vão, sem ter essa bagagem, esse preparo. E depois eu vou começar a trazer minuciosamente o significado de arrependimento, o significado de fé em Deus, de doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos do eterno, para depois passar para o tronco de verdade, quando a árvore começa a surgir o seu tronco após a raiz. Então, doutrinas que engrossam o tronco. Que uma árvore sem tronco, ela é uma fantasia, e nós temos visto por aí afora muitas pessoas sendo uma fantasia, querendo viver uma vida sem uma transformação do caráter, sem uma transformação do interior. A Bíblia diz, Paulo disse, já não mais eu. Então você pode dizer também, se você tem Jesus, já não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então doutrina que engrossa o tronco é esta que nós acabamos de ler aqui, sobre o amor. O amor, ele é perdoador, o amor não é invejoso. E quando a pessoa passa essa segunda dimensão, depois dessa primeira que é muito longa, então é outra vida. Doutrinas são verdadeiras quando praticadas. Não é uso e costume, é doutrina da palavra de Deus. E frutos que dão resultados numa mudança, como já lemos em João 15, 8, Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira e nós estamos ali para dar fruto. Se nós não dermos fruto, ele arranca e lança fora. Então, algo tremendo, irmãos, que acontece, frutos, resultado de uma mudança. Quando nós somos mudados, realmente começamos a dar frutos, frutos em abundância. E eu quero dizer para você nesta manhã, se nós conseguirmos ministrar esses estudos, eu quero dizer aqui o que vai acontecer. Existindo fruto, ocorrerá mudança nos seus atos e atitudes. Em sua vida pessoal, para com a sua família, nos seus ambientes, trabalho, escola, etc. E muitos terão prazer em conviver com você. Então, é algo tremendo. Essa é uma visão geral de uma planta que Deus me mostrou, de uma planta grande. Mas eu estou dando aqui um exemplo de uma terra em que você escolheu para plantar milhos. Então você vai cuidar, vai arar a terra, vai tirar tudo que não presta. Então, nesta manhã, eu vou tentar começar com Hebreus 6, 1 e 2, quando nós acabamos de ler algo assim maravilhoso. Se desse para fazermos um debate, né, no live, ou como você queira, você entende, seria bom, porque eram perguntas e respostas. Por exemplo, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, são os princípios elementares. Deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, que é o primeiro de obras mortas, segundo, da fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e de juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Hoje nós estamos vivendo o século 21. Não era para nós estarmos falando mais sobre esses assuntos. A nossa dimensão já deveria ser mais alta. Mas eu começo aqui. O que é arrependimento para você? Você já entendeu? Obviamente você vai dizer, não, arrependimento é deixar de fazer o que está errado. É muito bom isso. Não, arrependimento é eu me converter a Jesus. É ótimo isso. Mas eu pergunto, o que é arrependimento? O que significa arrependimento? Eu estive analisando até no original, no hebraico, grego, que diz assim, arrependimento. Primeira coisa é nachan, suspirar,
respirar profundamente, está pesaroso. Aí vem Gênesis no capítulo 6, versículo 6 é um exemplo. Outra palavra também de arrependimento no hebraico é shuber, quer dizer converter. Outra palavra, noshan, arrepender-se. Outra palavra, nikun, é compaixão. Quando Deus se arrepende é porque ele tem compaixão. E também metanoeo, no grego, mudança de ideias para uma melhor moral, mudar de atitude em relação ao pecado. E metaolomai, arrepender-se das consequências do pecado, não é? Então é isso que interessa. E metanoia, um relacionamento de mudança e atitude em relação ao pecado, não somente arrependimento pelas suas consequências. E outra palavra que significa amatomeitoi, quer dizer irrevogável. Então eu quero tecer comentário sobre a palavra em si, arrependimento. O que é arrependimento? Não era para nós estarmos mais falando sobre isso hoje em dia. Mas eu pergunto, será que nós somos arrependidos? É algo muito profundo isso. O que é arrependimento? Arrependimento, que é o primeiro estudo, a primeira parte do bloco, de uma raiz, uma visão geral de uma árvore, os seus fundamentos para ser uma árvore viva, ou um tronco de verdade, que é a segunda parte do tronco, e o fruto, o resultado, que é a parte de cima, é a mudança. Muitas vezes nós queremos fazer de cima sem passar por esse processo. O que é arrependimento? O arrependimento é uma mudança fundamental da mente do ser pensante, nova mentalidade. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas como, pastor? O Espírito Santo, quando ele começa a trabalhar na nossa vida, ele começa a arrancar o ódio, a mágoa, aquela solidão, aquela raiva que eu tive de alguém, e eu olho para o irmão na igreja que é meu inimigo, torna-se meu irmão. A Bíblia diz: amai vossos inimigos, bem dizer que vos maldizem. Então, nova mentalidade, e esta mudança inclui nosso juízo, nossa razão, nossas emoções, nossa consciência, nosso afeto, a memória, imaginação e pensamento. Quantas vezes nós olhamos para um irmão e pensamos mal do irmão? Uma pessoa arrependida, ela não pensa mal de ninguém, ela é vigia, ela tem um coração no coração de Deus. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar, ele começa a fazer cirurgia, ele começa a anestesiar a nossa vida, ele começa a burilar, ele começa a transformar o nosso coração para que nós possamos ser parecido com Cristo. E outra coisa, o que é arrependimento? Se você pegar a palavra arrependimento, o que quer dizer voltar? É como você pega o carro, está na garagem, você entra de frente, você quer sair, você tem que dar ré, marcha ré. Então é voltar. E pende, vem de alpendre, um lugar para você descansar, um lugar para você guardar aquilo que você quer, de proteção, de conservação. Então, significa você voltar do mundo do pecado, não aceitar a Cristo agora, descansar em Cristo. E o que é mente? Vem da palavra mento, vem mente é um campo de batalha, é aí onde o Senhor Espírito Santo trabalha com a nossa mente. Você pode estar orando a Deus agora, mas a mente está preocupada com outra coisa. Vem aquela vozinha na sua mente de um irmão que fez raiva a você, de um irmão que quer que você se levante contra ele ou contra alguém, formar grupos contra a palavra de Deus. Então, o arrependimento é isto, é o Espírito Santo trabalhar na minha mente. Por isso que eu chamo de caráter, meu eu, para que eu possa dizer: não mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E outra coisa interessante no arrependimento, tem início na conversão, que é o primeiro passo da regeneração e é o início do novo nascimento. Nós depois vamos falar sobre regeneração,
sobre o novo nascimento. Então você passa agora a ter uma vida diferente, você passa agora a enxergar os seus erros, você passa agora a dizer, meu Deus, eu fui assim, eu fiz assim. Então é o início da regeneração, e quem nos regenera é o Espírito Santo de Deus, e é o início de um novo nascimento, de você agora não querer mais viver essa vida que vivia no passado. Ah, meu querido, minha querida irmã, meu irmão, oh, você que está nos ouvindo, quantas atitudes nós temos tomado sem ser a atitude de um verdadeiro crente, de um novo nascido. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A verdadeira conversão é uma transformação interna da alma, e esse é o primeiro passo da regeneração, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo, essa palavra epsiloni, dentro de Cristo, é Cristo em mim. A Bíblia diz que meu corpo é templo do Espírito Santo. Então agora eu estou passando a viver ligando-me a Deus, ligado em Deus, e quando vem alguma coisa na mente, eu começo a clamar e pedir socorro ao Espírito Santo para que eu não venha praticar aquele erro. E quantas vezes nós não pensamos, meus irmãos? A Bíblia diz que não é bom agir sem pensar. Por isso que está aí essa colocação. Se você começar a ler a Bíblia nesse ângulo, Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E muitas vezes nós vamos a Jesus, mas atitudes que nós praticamos, que dá a entender que nós não negamos a nós mesmos. Nós queremos Jesus, mas não queremos servir a Jesus Cristo. É algo tremendo, é algo sensacional. E eu quero terminar falando alguma coisa sobre obras mortas. Então, arrependimento de obras mortas. O que quer dizer isso? Tudo que produz mortes são obras mortas. Certo crente me procurou um dia, queridos, e disse, pastor, qual é seu signo? E eu disse para essa pessoa, meu signo é do leão da tribo de Judá. Porque tem crentes que consultam horóscopo, tem crentes que consultam outras coisas que não tem nada a ver com Deus. Já me perguntaram, pastor, eu estou jogando na loteria, pastor, eu estou fazendo isso. A Bíblia diz que eu tenho que me dominar. Todas as coisas convêm, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vigie, ore. Quando nós estamos na dimensão de Deus, nós não conseguimos guardar rancor, nós não conseguimos guardar raiva. Nós muitas vezes tentamos fazer a nossa própria vontade, mas o Espírito Santo toca no nosso coração para dizer, opa, olha aí, não faça isso. E quando nós estamos submissos a Ele, algo acontece de extraordinário. E há uma parábola na Bíblia sobre o homem prudente e o homem tolo. O prudente, o tolo, constrói a casa sobre areia. Constrói a sua vida, não dando ouvidos à palavra de Deus, ou não a fazendo. Quando os problemas surgem, elas irão ao fundo, essa pessoa ou ele. Ah, quantas pessoas se dizem crentes, que estão sem falar com o irmão, com a irmã, intrigado, que estão enfrentando problemas, estão lamentando, e quando vão aos templos adorar a Deus, quando vão e ver o irmão que o feriu, não senta nem ao lado dele, nem perto dele. Precisamos nos converter, precisamos nos arrepender, precisamos deixar o Espírito Santo tocar na nossa vida. Irmãos, eu falo não só para o irmão, para a irmã, mas para pastores, para diáconos, para todos nós. Ah, quantas pessoas estão querendo galgar um cargo na igreja, uma posição de pastor, de presidente de mocidade, de diácono, de líder, de músico, sem ter uma vida exemplar, sem ter uma vida de arrependimento. Mudança de vida, voltar as costas aos modos de viver. Então a pessoa, quando ela tem Cristo e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, as coisas mudam. O homem sábio constrói sua casa sobre a rocha, constrói a sua vida ouvindo a palavra de Deus. Quando os problemas surgirem, não irá ao fundo. Quais são as obras mortas? Primeiro, idolatria. Ah, querida, muitas vezes a gente fala de certas igrejas, muita gente fala de algumas pessoas, e nós? Será que nós não idolatramos até um time de futebol?
ou alguma coisa, a imagem, estátuas, a Bíblia condena isso, feitiçaria, espiritismo, consultar os mortos, médio, horóscopo, leitura, digo, quantas pessoas já disseram, pastor, ore, pastor, como era que era fulano, pastor, vamos orar para que Deus fale se fulano morreu, por que ele morreu. Eu não quero saber disso, eu quero saber de Jesus. Discussões, olha, ai Jesus, isso é terrível, discussões, críticas, apontar dedos, isso é terrível, discussões, quanto nós não vimos nas igrejas, nas ruas, pessoas apontando o dedo, é algo terrível, é algo vergonhoso, e nós estamos percebendo isso, são obras mortas, discussões, críticas, apontar dedo, e eu quero mostrar assim, umas passagens da palavra de Deus, Tiago 3, versículo 16, quando diz assim, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão, e toda espécie de coisas ruins, discussões, críticas, aponta dedo. Isaías, no capítulo 58, faço questão de ler Isaías 58, quando diz assim um profeta, Deus usando o profeta Isaías, no capítulo 58, no versículos 6 a 9, Isaías 58, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz Isaías 58, versículos 6 a 9. Vamos ler. Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? Se vires o nu, eu o cubra, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a luz, a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares, preste bem atenção, se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, é o que diz a palavra, e ainda vou mais, Mateus no capítulo 7, versículo 1, quando o mestre Jesus, ele diz assim, em Mateus 7, eu faço questão de ler, não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão a vós. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aleluia! Está vendo aí que a coisa é séria? E Provérbios é que é terrível. Provérbios, quando a palavra de Deus diz assim, Provérbios no capítulo 6, versículo de 16 ao 19, Provérbios 6, 16 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Olha o seguinte, capítulo 6, de 16 ao 19. 6 coisas o Senhor aborrece. Escuta bem. E a 7ª ele abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos
pés que se apressam a correr para o mal. Olha bem, testemunha falsa, que profere mentira. E o último é o que ele abomina. Sabe qual é? O que semeia contendas entre irmãos. Como é que uma pessoa diz que é arrependida, que se converteu e tem atitude dessa espécie? Para mim, segundo a palavra, ela não se converteu ainda. Ela não se arrependeu. Ela precisa se arrepender. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, reflita bem nesta palavra. Eu estou dando o primeiro estudo, da raiz ao fruto. Primeira parte, arrependimento, não é? Sobre uma árvore que dá os 6 fundamentos de uma árvore viva. Você tem Cristo no coração? Você já tentou pensar? Mas eu quero dizer uma coisa boa para você. Se você está se arrependendo dos seus erros, sabe quem está trabalhando no seu caráter? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que maravilha! Esse Espírito Santo merece beijos, abraços. Oh, glória a Deus! Que maravilha! É a ação do Espírito Santo na nossa vida. Oh, glória a Deus! E o versículo 28 ainda de Provérbios 6, diz assim a palavra de Deus: assim será com que se chegar, ou andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés. Meu querido, isso é muito profundo. É muito profundo. E Efésios capítulo 4, que diz assim a palavra de Deus, Efésios 4, eu estou folheando aqui, procurando na Bíblia, para que eu possa ler melhor, para você acompanhar. Efésios 4, versículos 22 e 32. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Eu não vou ler todo, eu vou ler só o versículo 32. Antes de serem uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É algo tremendo a palavra arrependimento. Eu estou falando de obras mortas. Eu estou falando aqui no momento discussões, críticas, aponta-dedo. Qual é a recompensa? Qual é a recompensa dessas pessoas que praticam obras mortas? Qual é a recompensa delas? Eu gostaria de ler 1 de Coríntios, no capítulo 6, que diz assim a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 10, diz assim, 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Está vendo, querido? Alguém perguntou a mim: pastor, por que o senhor não reage quando alguém lhe fere, lhe magoa? É porque antes acontecia comigo. Eu queria reagir, se possível queria bater. Mas a Bíblia diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor ou paciente. Para saber se Deus tira essas pessoas das garras do adversário em que elas estão presas. Então, eu estou falando isso porque o Senhor está tratando com o meu caráter também, com a minha vida. Por isso que eu estou transmitindo a você. Por isso que eu disse aqui agora há pouco, foi uma visão que Deus me deu. Deus vai tratar com muitos pastores que se esquentam por qualquer coisa, que querem responder. E a Bíblia diz: não é bom agir sem pensar, não é bom agir sem refletir. Ah, meu irmão, minha irmã, deixa o Espírito Santo fluir no teu caráter, na tua vida. Se alguém te bater na face, dá outra. Seja sábio.
Eu sei que o Espírito Santo está trabalhando com você. Jesus te ama, Deus te ama, o Espírito Santo te ama. Ele nos ama de uma maneira extraordinária. Então, também vidas ilícitas são obras mortas. Ah, quanto nós temos escutado isto, de pessoas se separando. Ah, eu casei, vivi com ele, com ela, não deu certo. Então Deus tem nos levado a trabalhar nesta área. Tem pessoas que se precipitam, se casando antecipadamente, dizendo que foi da vontade de Deus, e mais tarde se separa, aí uns contra um ou outro. Isso não é agradável diante de Deus. Bebida, bebedice, glutonaria, Paulo fala isso lá em Gálatas 5:21. Não perdoar. Ah, eu não perdoo. É obra morta. Guardar rancor e ressentimentos. Meu irmão, minha irmã, quantos do nosso meio, quantos crentes se dizem crentes, guardam rancor, guardam mágoas, não perdoam. Eu não perdoo, eu não aceito, porque fulano me machucou, fulano me feriu. Se eu passo numa calçada, ele passa na outra, porque eu não quero sentar ao lado dele, eu não me sinto bem. E jovem, eu quero aconselhar você, a Bíblia diz: jovem, escrevi porque sou forte e já venceste o maligno. Continue vencendo o maligno, seja forte, não dê lugar ao inimigo, não dê lugar à confusão dentro da própria igreja, divisão entre juventude por causa de cargo, por causa de música, de tudo. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. E lá em Mateus 18:21 diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu não lhe perdoe? Até 7 vezes? 22 diz: Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quando a gente perdoa, a gente olha até para o irmão que feriu a gente. Eu sei que a gente não esquece que Deus permite isso, sabe por quê? Para você olhar e dizer assim: ele errou, mas ele não é mais aquele. Eu louvo a Deus por isto. Glória a Deus. Ressentimentos, não é? Guardar rancor. O versículo 35 ainda de Mateus 18 diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se de íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Está vendo? Quantas pessoas vivem sofrendo dentro da igreja, quantas pessoas vivem sofrendo na sociedade, quantas pessoas vivem sofrendo, quantos pastores, diáconos, líderes, músicos, ministros de louvor, sofrendo porque ainda guarda mágoa, guarda rancor. Falta a palavra arrependimento. Arrepende e Deus tratar na mente, no coração. E também Lucas, no capítulo 23, Lucas, no capítulo 23, olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 23, diz assim a palavra de Deus. Oh, glória a Deus. Eu fico feliz porque Deus me trata, Deus me ama. E há muitos anos, eu quero contar antes de ler. Irmãos, eu omiti muito, eu me escondi de Deus para não dar esse estudo durante muitos anos. Isso tem mais de 10 a 15 anos que eu escondi esse estudo, com medo. Mas hoje não tenho mais medo, por isso que eu estou começando a dar lá na classe, com os meus amados irmãos, que eu estou com saudade deles. Esse estudo, porque Deus me falou, foram vários tempos, vários dias e anos sofrendo, apanhando, porque muitas vezes Deus trata, muitas vezes não, Ele trata com orgulho nosso, com o nosso caráter, porque nós queremos ser melhor, nós queremos nos apresentar como esse que vos fala. Hoje eu não estou preocupado com isso, hoje eu estou preocupado em servir ao meu Deus, ao Senhor que é digno de toda honra e de toda glória. Lucas 23, no versículo 34, diz assim a palavra de Deus. 34 diz: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram-lhes sortes. Jesus sofrendo, ele: Pai, perdoa-lhes. E Provérbios, no capítulo 21, Provérbios capítulo 21, que diz assim a palavra de Deus. Hoje eu estou mostrando muitos textos, porque é um estudo, é o início do estudo da árvore, da raiz ao fruto. Essa é a primeira parte, como diz lá em Hebreus 6, de 1 e 2.
Então, Provérbios capítulo 21, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. E Tiago 2,13, Tiago 2,13, que diz assim a palavra de Deus. Tiago capítulo 2, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Deus é maravilhoso. Olha o que diz Tiago capítulo 2, no versículo 13. 2,13. Eu estou demorando um pouquinho porque eu quero ler mais, a folhear a Bíblia. 2,13, que diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que é de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E terminando essa parte hoje de manhã, eu quero dizer, não andar mexericando. Sabe o que é mexerico? Fofoca. Fofoca. Nem dando ouvidos a mexericos. Oh, Deus, isso é muito forte. Ah, Jesus, quando Deus tem tratado conosco nesta área. Ah, quantos crentes fofoqueiros. 2 Coríntios, no capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 20 diz assim a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis. Que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, distrações, intrigas, orgulho e tumultos. Ai, querido, quantos tumultos não tem acontecido dentro das igrejas? Quantas porfias, quantas invejas, quantas contendas, quantos mexericos. Só a graça de Deus. E se você quer ler em casa, mas eu deixar para... não vou ler, mas vou deixar. Levítico, no capítulo 19, versículo 16. Tome nota, você que está ouvindo. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Também Êxodo, no capítulo 23, versículo 1. Êxodo 23, 1. E capítulo 15, versículo 3 e 50. Então está aí a palavra arrependimento. Comecei hoje, né, sobre o arrependimento. São 6 raízes que do início da árvore. Então, meu querido, minha querida, analisa bem. Vou terminar lendo o capítulo 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, outra dimensão, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de fé, ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você entendeu? Nós não éramos para estar falando mais sobre arrependimento. Mas por que o pastor está falando isso? Por que o pastor está dizendo isto? É porque, meus irmãos, nem todos conhecem a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu espero que nesse domingo você reflita, você que está me ouvindo nesta manhã, reflita se você realmente é convertido, se você realmente é nova criatura. Se você não é, o Espírito Santo está tocando no seu coração, porque Ele te ama. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Senhor Deus, Pai, eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. Está procurando cada vez mais santificar a igreja, ataviá-la, adorná-la. Por isso que está arrancando todo impedimento, toda a ação maléfica, maligna, para que possamos nos encontrar com o nosso cabeça, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Espírito Santo, a termos atitudes que agradem ao Senhor, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Visita o teu povo, espalhado aqui no estado de Sergipe, no Nordeste, no Brasil e no mundo. Nos ajuda a superar toda a ansiedade, porque há uma preocupação muito grande com essa peste, com essa praga. Mas a nossa preocupação maior é Jesus. É a nossa razão de viver. Obrigado, Senhor. Nos dá um dia na Tua presença. No nome de Jesus. Amém.